Muito bem, vamos analisar agora uso dos porquês. Olha só, o que eu tenho de saber, professor, em relação a uso dos porquês? Na língua portuguesa, existem 4 formas para eu grafar o porquê. Então, existem 4 formas para eu grafar o porquê. Começamos assim, ó. Número 1, porquê separado e sem acento. Há dois momentos para eu grafar o porquê separado e sem acento. Letra A, quando for substituível por que razão? Então, letra A, quando for substituível por que razão? Vamos colocar 2 exemplos. Depois, letra B, quando for substituível por pelo qual e derivados de pelo qual, ou seja, pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Então, há 2 momentos para eu grafar o porquê separado sem acento. Por que razão ou pelo qual e seus derivados. Então, olha só, porque você saiu. Por que você saiu? Depois, não sei porque ela não veio. Não sei porque ela não veio. Por que você saiu e não sei porque ela não veio? Observa, no primeiro caso, por que você saiu, tranquilamente eu posso falar por que razão você saiu. Por que razão você saiu? No segundo caso, não sei por que ela não veio. Tranquilamente eu posso falar, não sei por que razão ela não veio. Então, por quê, de por que razão ou por que motivo, daí tanto faz, é o porquê separado e sem acento. Primeiro uso. Mas também há o uso do pelo qual. Observa só, por exemplo, se eu colocar assim, ó, a causa, espaço, lutamos, é nobre. Então, nota, aqui nós falamos a causa pela qual lutamos é nobre. Por isso, o porquê aqui deve ser separado e sem acento. A causa, sem acento. A causa por que lutamos, pela qual lutamos, é nobre. Tá certo? Bom, agora, já estava pensando no segundo porquê. O porquê que é separado e com acento. Esse porquê separado e com acento, a primeira coisa que eu tenho de saber é que este porquê encontra pontuação. Ele encontra pontuação. Este porquê, ele vem no final de frases. Então, o porquê separado e com acento encontra pontuação e vem no final de frases. Agora, a verdade é a seguinte. Este porquê, que é separado e com acento, ele também significa por que razão. Também significa por que razão. Tanto é verdade que eu vou reescrever essa frase aqui, ó. Por que você saiu? Vamos reescrevê-la aqui, ó. Letra A. Você saiu por quê? É a mesma frase. A diferença é que este porquê está no final da frase e está encontrando a pontuação. Então, aqui ele é separado e com acento. Ok? Então, é o mesmo porquê, mas está no final da frase. Na verdade, falar a verdade aqui, ó. Esta regra é a regra do quê? A regra do que diz o seguinte:
o que terá acento quando estiver no final de frases, encontrando pontuação, ou quando for substantivado. Olha só, o que terá acento no final de frases, encontrando pontuação, ou quando for substantivado. Então, por exemplo, de que você gosta? Ó, de que você gosta? Ou o que você fez? Observa que aqui ele não está no final da frase, não. Mas se eu reescrever a frase e colocar assim, ó, você gosta de quê? Ele está no final da frase encontrando pontuação. Então eu vou acentuá-lo. É a regra do quê? Essa regra aqui, ó, que encontra pontuação e vem no final de frases é a regra do quê? Do que tônico. Aqui, ó, o que você fez? Se eu colocar você fez o que? Está no final da frase encontrando pontuação. É com acento. É a regra do que, tá? Claro, então, o que tem acento no final de frase encontrando pontuação ou quando for substantivo. Por exemplo, ela tem um que diferente. Aqui eu estou tornando a palavra que um substantivo. Ela tem um que diferente, tá bom? Mas, tirando esses casos, eu não vou acentuar o que. Então, isso aqui é a regra do que. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. B. Ela ficará aqui por quê? Ela ficará aqui porque, ó, tá lá no final da frase, encontrando a pontuação, separado e com acento. Se fosse no início, por que ela ficará aqui? Sem acento. Claro, logicamente, que na quinta série a professora utilizava um método bem mais agradável para ensinar esse porquê. Lembra? Este é o porquê que vem correndo, bate num ponto, quebra ao meio e cria um galo na cabeça. Então é a mesma coisa, tá? Logicamente lá na quinta série era assim. Bom, agora, cuidado. Cuidado com o quê? Assim, ó, quando quiserem elaborar uma questão difícil, vão utilizar o porquê número 3. O porquê número 3 eu tenho de cuidar, porque esse aqui, às vezes, eu me confundo. O porquê número 3 é um porquê junto e sem acento. Junto e sem acento. Primeira coisa que eu tenho de saber, esse porquê, na verdade, ele é uma conjunção. Ou ele é uma conjunção causal, ou ele é uma conjunção explicativa. E como ele é uma conjunção, este porquê inicia justificativa. Para mim, assim, ó, é infalível. Se eu souber que ele inicia justificativa, eu jamais vou errar. Mas muitos gostam de trocar. Então, muitos dizem assim, ó, é o porquê que equivale a pois. Pois é, vou comentar isso. O que eu digo? Eu digo o seguinte, que a troca por pois não é 100% eficiente. Ela é talvez 80%, 90%, mas 100% ela não é. Por quê? Porque o pois ele fica muito bem no ouvido quando ele é explicativo. Quando ele é causal, às vezes sim, às vezes não. Por isso que não é 100%. Então, assim, ó, eu prefiro o inicia justificativa. Porém, professor, eu quero trocar. Muito bem. Se você quiser trocar, vai trocar por uma forma que não existe, mas é mais eficiente. Ela não existe. É a troca por causa que. Observa só. Por causa que não existe. Por causa que é só mais eficiente do que o pois. Se um dia, olha bem, na frente do computador aí, se você usar por causa que em uma redação e disser que eu ensinei, eu nego. Nego, não. É só
é, com certeza, uma troca mais eficiente, isso não há dúvidas. O por causa que é mais eficiente do que o pois, para quem quiser trocar. Então, vamos colocar aqui exemplos a fim de que possamos debater, ok? Letra A. Ela não veio porque está cansada. Ela não veio porque está cansada. Letra B. Por que você está feliz? Por que seu time venceu? Por que você está feliz? Porque seu time venceu? Depois, letra C. Por que brigaste com Luiz? Depois, Dinamarca. Por que brigaste com Luiz, vírgula, estás furiosa? Por que brigaste com Luiz, estás furiosa? Então, olha só, observa comigo. Ela não veio porque está cansada. Por que você está feliz? Porque seu time venceu. Por que brigaste com Luiz? Depois, por que brigaste com Luiz? Estás furiosa? Observa. O primeiro porquê, a primeira frase é a mais fácil. O fato de estar cansada é uma justificativa para ela não ter vindo. Então, este porquê aqui, ele é junto e sem acento. Ela não veio, e aqui eu poderia colocar o pois está cansada, por causa que está cansada. Agora que eu quero mais atenção. Por que você está feliz? Porque seu time venceu? Observa só. Como que eu vou grafar o primeiro porquê? Separado e sem acento. Porque razão você está feliz. Agora, como que eu vou grafar o segundo porquê? Isso, é junto. É junto e sem acento. Como assim, professor? Exatamente assim, ó. A lógica é, por que razão você está feliz? Por causa que seu time venceu? Isso aqui, ó, porque seu time venceu é uma justificativa para estar feliz. Então, cuidado. Por que eles fazem isso? Porque houve no Brasil todo uma simplificação do porquê, que era o porquê de pergunta é separado e o porquê de resposta é tudo junto. O que é mentira. O que é mentira. Então, esse porquê aqui, cuidado, embora seja uma pergunta, ele é junto, pois inicia a justificativa. Depois, por que brigaste com Luiz? Observa, por que razão brigaste com Luiz? Porque separado e sem acento, por que razão? Depois, por que brigaste com Luiz? Estás furiosa? Por que brigaste com Luiz? Estás furiosa? Olha aqui, ó. O fato de ter brigado com Luiz virou justificativa para estar furiosa. Então, de novo, embora seja uma pergunta, é junto. É como se fosse, por causa que brigaste com Luiz, estás furiosa? Então, cuidado. Esquece esse negócio tradicional, porquê de pergunta é sempre separado, que é mentira. Mentira. Muito bem. E vamos ao uso número 4, que é o porquê junto e com acento. Bom, esse porquê junto e com acento, na verdade, ele é um substantivo. Tá? O porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Então, sempre que eu tornar
o porquê um substantivo deverá ser junto com acento. Tá, professor, mas como que eu vou torná-lo um substantivo? Sempre que houver um determinante, por exemplo, o porquê, este porquê, seu porquê, aquele porquê, um porquê, enfim, qualquer palavra que o torne um substantivo. E olha só, o que eu estou fazendo aqui? Estou substantivando o porquê. Quando eu substantivo uma palavra, essa palavra adquire o plural. Por exemplo, sim é um advérbio. O sim, substantivo, os sims. Saber é um verbo. O saber, substantivo, os saberes. Ai, interjeição. O ai, substantivo, os ais. Porquê? Então, pode ser lá uma conjunção, pode ser um advérbio interrogativo. Enfim, quando eu digo os porquês, estes porquês, eu estou substantivando e colocando no plural, por exemplo. Então, ele é o único porquê que tem plural, tá? Agora, vamos colocar alguns exemplos. Primeiro, seu porquê é este. Seu porquê é este. Depois, letra B. Não sei porquê. Não sei porquê. Depois, letra C. Não sei o porquê. Não sei o porquê. Então tá. Seu porquê é este, não sei porquê, não sei o porquê. Seu porquê é este, ó, o seu está substantivando o porquê, portanto, o porquê é junto e com acento. Seu porquê é este. Agora vem a pergunta, não sei porquê e não sei o porquê. Será que a grafia do porquê é a mesma? Não sei porquê e não sei o porquê, sim ou não? Isso. A letra B é aquele porquê de final de frases, separado e com acento. Não sei porquê. Agora, a letra C, não sei o vai torná-lo um substantivo. Portanto, ele será junto e com acento. Só mas está no final da frase, não interessa. Porque o substantivo, o porquê substantivo vai prevalecer em relação a todos os demais porquês. Tá? Ele vai prevalecer em relação a todos os demais porquês. Olha só, vamos ler algumas frases ali do exercício que nós temos logo em seguida na página 6, tá? Ó, pelo menos eu quero fazer até a número 12 ali, até a número 12. Número 1, penso nos ideais porque lutamos. O que eu entendo? Penso nos ideais pelos quais lutamos. Porquê? Separado e sem acento. Número 2, não sei explicar o porquê do fracasso. Será porque subestimamos o adversário? Olha só, o primeiro porquê, o torna um substantivo. O porquê, junto e com acento. Será porque subestimamos o adversário? Embora seja uma pergunta, é uma pergunta em forma de justificativa para a frase anterior. Então é junto e sem acento. 3. Até hoje ninguém explicou o porquê. Final de frases, separado e com acento. 4. O guarda queria saber por que ele estava sem documentos. Por que razão? Separado e sem acento. 5. Aquele porquê deixou o possesso. Aquele porquê. O aquele está substantivando o porquê, junto e com acento. 6. Nossos pedidos foram indeferidos. Por quê? Final de frases, separado e com acento. 7. Quem poderia dizer por que tudo isso ocorreu? Por que razão? Separado e sem acento. 8. Ele não escreveu para você. Por quê? Final de frases, separado e com acento. 9. Ninguém me explicou o porquê de sua indiferença. O porquê, o vai torná-lo um substantivo, junto e com acento. 10. Quero saber por que não estuda mais. Por que razão? Separado e sem acento. 11.
Porque é sonhador, o jovem cultiva ideais. Observa que isso é uma justificativa. Na ordem normal, nós teríamos o jovem cultiva ideais porque é sonhador, junto e sem acento. E a 12, que eu queria, porque muitos erram, a número 12. Olha só. Por que deixar de lado uma causa? Por que lutamos há tanto tempo? Por que deixar de lado uma causa? Por que lutamos há tanto tempo? O primeiro porquê é separado e sem acento, porque é por que razão. Por que razão, deixar de lado uma causa. E o segundo porquê também é separado e sem acento, porque é pela qual. Por que razão deixar de lado uma causa pela qual lutamos há tanto tempo. Então, separado e sem acento e separado e sem acento. Perfeito? Muito bem. Bom, então aí nós finalizamos os porquês. Depois ali como leitura complementar, nós temos homônimos e parônimos, mas ali já está tudo preenchido e há um exercício na página seguinte sobre homônimos e parônimos para treinar, tá? Que é bom fazer com certeza o exercício. E depois, na outra página ainda, vocês têm os gabaritos em relação à ortografia. Valeu, perfeito, finalizamos por aqui e até a próxima aula.